público que está na audiência é preto. E uma discussão que nos tem sido muito cara, né, para além das raias ou dentro das raias do racismo, é o chamado genocídio das populações pretas. Então, a ideia é que a gente se posicione como é que essas expressões religiosas estão lidando com isso, porque na minha leitura, eu posso estar equivocado, vocês me podem se eu estiver errado, dentro dessa lógica ocidentalizada, a partir de uma perspectiva judaico-cristã, o fomento do ódio e o fomento da violência como fator catalisador ou na tentativa de conter as populações dentro do processo normativo, bebe do discurso oriundo da cristandade, ainda que não seja fruto, né, seja fruto de leituras equivocadas dos textos evangélicos ou a falta desse pensamento crítico. Eu não posso viver no século XXI levando à risca um conjunto de leis pensado no século I. Nós temos todo um processo aí dentro dessa questão, processos históricos sociais, enfim. Então, como é que as expressões religiosas de vocês estão lidando com o chamado genocídio das populações pretas? Está atento, não está atento? Percebe e entende o caráter racial e racialista do processo? A gente já começa a falar em eugenia e higienização da sociedade. Entende? Então, gostaria que vocês se posicionassem em relação a isso. O que é que as suas expressões religiosas de vocês, enquanto indivíduos, pensam a questão do genocídio da população preta no Brasil? Eu não posso prescindir do que as escrituras nos ensinam. E quando eu entendo que o grande ensinamento é amar o próximo, a morte do outro é algo absurdo, por esses motivos ou outros que sejam. Então, por que isso é importante? Porque estamos desfazendo esse mandamento de maneira muito brutal. Nós estamos odiando o próximo a ponto de matá-lo. E o cristianismo pregou o contrário. Se o cristianismo pregou e prega o contrário, isso toca a toda a cristandade. Toca a ponto de nós nos posicionarmos, debatermos, discutirmos. E eu creio que muitos movimentos, não só a BUB, como a Rede Fala e outros que eu poderia citar aqui, são movimentos que pensam que isso não pode continuar do jeito que está. A gente acredita que existe sim uma violência muito crescente, existe sim uma violência que tem uma certa cor, existe sim uma violência que prefere um lugar. E a igreja cristã, quando ela está em algum ambiente, ela precisa se posicionar como ela é originalmente constituída. Acredito que a gente ainda não tem uma discussão muito grande. É necessário, a igreja precisa trazer para dentro de si questões não só como essa, mas outras. E é claro que isso toca. Se o cristianismo parte do princípio que eu vejo Deus na figura do próximo, isso sim toca. O genocídio de jovens negros. Isso não pode ser simplesmente um assunto das páginas policiais. Isso não pode ser simplesmente um assunto dos meios acadêmicos. Isso é um assunto das escolas dominicais, dos cultos, dos jovens, dos mais velhos, das suas assembleias, convenções ou como as igrejas se reúnem. Então, assim, eu sou desse pensamento. Tenho uma postura que é justamente essa, de pensar profeticamente a minha sociedade. Onde é que eu posso entender que se aquilo ofende ao meu próximo, ofende a mim e, consequentemente, ofende a Deus. Então, o negro ou qualquer outro que venha a ser vítima dessa violência, aflige a Deus e aflige a mim. Se a igreja é o corpo de Cristo, logo, se Cristo é tocado, todo o corpo é tocado. Então essa é a minha postura, essa é a minha posição. Enquanto líder e participante do movimento estudantil cristão, assim, por assim dizer, tanto esse assunto quanto outros, cotidianamente nós pensamos e em dados momentos nós trazemos para dentro da academia ou para fora da academia e espaços religiosos e não religiosos a discussão por pessoas cristãs, demonstrando que há uma preocupação da cristandade quanto a isso. O crescimento da violência,
a gravidez na adolescência e outras coisas mais. Agora, eu também denuncio que dentro do nosso meio ainda há pouco interesse. Ou, se não pouco, um interesse insuficiente em relação ao tamanho dessa violência que atinge não o fiel da denominação ou da cristandade, mas afeta o homem. E se o homem é a imagem e semelhança de Deus, isso interessa. Se ele é depois disso alguém que professa uma fé ou não professa uma fé, isso pouco importa. Mas enquanto ser humano, esse é um ensinamento cristão, ele é a imagem e semelhança de Deus, negro, pobre, branco, rico, e se algo afeta ele, afeta a criação de Deus. Então, assim, isso é algo sensível, sim, tocante por demais, e continua sendo discutido. Alguns espaços ainda são fechados às discussões do nosso tempo, da nossa sociedade. Algumas ações são mais perceptíveis que outras, mas eu tenho certeza que existem eficácia em todas elas, ou seja, são igrejas que abrem suas portas para palestras, debates, conscientização, ensino a respeito do que está acontecendo, e em dados momentos não é uma tentativa de fazer frente a um movimento que se chama Marcha para Jesus, mas nossos movimentos também se reúnem e vão em busca de uma sociedade mais justa, sem trio elétrico, sem um show que possa animar, mas que vai denunciar a violência. Eu percebo que, por exemplo, no Rio de Janeiro temos uma ONG que trabalha muito bem com isso e fala muito a respeito da morte de jovens, das favelas, dos guetos, negros, pessoas que ficaram perdidas nas páginas policiais e que são denunciadas com cruzes fincadas nas areias das praias de Copacabana, Leblon, onde chama bastante atenção. Claro que eu não estou aqui em nome deles, eu não estou dizendo que eles fazem o melhor, ou que não só são eles que fazem, mas é um dos sinais que a gente consegue perceber de que existe sim no nosso pensamento, não só aqui, não só lá no Rio de Janeiro, mas também aqui no Brasil, aqui em Salvador, uma sensível movimentação de pessoas que não estão mais tolerando isso, que não estão mais aceitando essas coisas, independente de saber se quem morreu foi o filho da irmã, foi o irmão jovem da igreja, não, foi um jovem que não teve o direito de viver livremente, como todos deveriam ter. Então isso me toca, isso toca a muitos outros. Não sei se toca a todos, mas nós também não estamos alheios a essa situação e denunciamos isso. Denunciamos uma segurança que nos deixa inseguro, uma segurança que nos dá medo. E nessa sociedade nós precisamos ter efetivamente uma segurança e não um medo que não nos deixe viver livremente. É isso que a gente pensa. Certo. Assim não dá para você fazer uma fala, até porque tem um posicionamento defensivo. Como você avalia esse pouco interesse? Como você avalia esse tocar, e esse tocar não ser prioridade para a agenda, que chega até a vontade, que chega a discursar nas grandes igrejas? Como você avalia? Não, obviamente, o posicionamento, certo, mas eu gostaria de ver você para o repertório muito próximo de nós. Pois bem, eu avalio pelo discurso e por onde eu percorro. Muitas vezes esses temas são tidos como coisas do mundo, e logo, se são do mundo, eu não estou interessado, porque se morreram é porque pecaram, e a gente está aqui preocupado com o céu. Então a agenda
do neopentecostalismo é o céu, apesar de vender a terra toda hora, de riqueza a todo momento. Então a morte do outro não me interessa, interessa quem vai para o céu. Então eu avalio nessa circunstância. O discurso é o céu, não a terra. Não importa se você está passando fome ou se você está nu. O importante é se você agora é da minha fé e você vai para o céu. Então eu avalio nessa medida. Não quero dizer que de um todo não haja sensibilidade. Como eu disse, há sensibilidade. Agora, pelo tamanho e pelo número que nós temos, os tais 40 milhões de cristãos evangélicos professantes, é disso que eu esperaria mais, de um número tão grande, um posicionamento bem maior, como quando se quer posicionar-se a respeito de um assunto A ou B, se posiciona. Então, essas vozes se calam na hora que você vê a situação do negro sendo morto no gueto. Mas, quando é para uma questão de gênero, as vozes se levantam. É isso que eu avalio. Eu avalio que deveria haver um pouco mais de ousadia, sinceridade. E dizer que o problema verdadeiro é este, não o que a gente está inventando. O discurso moralizante, ele toma para si uma ala dos problemas, ou ditos problemas, e esquece dos outros. E fala em nome de todos nós. É isso que eu estou querendo dizer, se talvez não tenha sido muito claro. Sim. Então a minha ajuda vai ser somente para você e para o outro que não está me acompanhando nessa caminhada de fé, pouco me interessa. Então, eu particularmente vejo. Concordo com você. Isso mesmo. Você vindo para mim, você o problema está resolvido. O problema está resolvido. Deixa o restante se resolver e o mundo dá fim, porque foi a escolha, foi o E isso é uma inversão do grande mandamento de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é praticamente aquilo, a síntese do que o Cristo pensou e disse a respeito daqueles que queriam segui-lo. Aliás, cristianismo é algo que disseram das pessoas que seguiam a Jesus Cristo lá bem depois que ele já tinha ressuscitado. Então, assim, as pessoas que seguiam Jesus e não denominavam-se cristãos, ele disse um momento que deveriam ter fome e sede de justiça. Então, partindo do princípio daquilo que foi ensinado, a justiça é algo que interessa a quem segue a Jesus Cristo. Talvez a igreja institucional tenha perdido esse olhar. E é dessa igreja que nós estamos agora lamentando. E eu, como parte dela, denunciando a minha culpa. E eu, como parte dela, também tocando em pontos que são suas virtudes. Mas eu concordo com a sua fala e quero dizer que o Cristo não disse isso. Muito pelo contrário, tenha fome e sede de justiça. Para o negro, para a mulher, para o índio, para o homossexual. Exatamente, eu ia acabar de falar agora. E nisso tudo é que a gente quer desdobrar agendas que possam tocar essas pessoas. E a gente está aqui, inclusive, nesse momento, participando dessa mesa, porque acreditamos naquilo que foi ensinado pelo Cristo. Ele já falou muito do que eu queria falar, mas tem uma história que me marcou muito a minha vida, e espero que marque para sempre, que é a história daqueles homens reunidos no Areal, quando a polícia do estado chegou, só que ao invés de matar os 16 do Cabula, só matou um. Torturou ele
durante dias e crucificou. E aí eu acho que é o grande ponto. Nós não seguimos a Jesus. Nós seguimos a Paulo, seguimos aos dogmas da igreja, seguimos a homens que construíram o que nós fazemos hoje, mas Jesus nós não seguimos. A igreja, e aí eu vou falar um contexto mais geral, porque é o que nos foi questionado, a igreja não faz nada no combate do genocídio da juventude negra. Há nenhum outro combate de genocídio nenhum. Nós temos vozes isoladas, profetas, que infelizmente ao longo do tempo a gente deixou de escutá-los, mas a igreja em si não faz nada. Nós não fazemos nada porque o genocídio da população negra na igreja brasileira está desde o púlpito, quando nós não vemos negros liderando. Quando a maior parte dos negros, aí eu vou falar no contexto mais geral, ainda estão nos trabalhos de centuriões, homens de forte, que tem que tomar conta das portas. Estão no trabalho da zeladoria da igreja, mulheres fortes, tem que varrer para que o culto aconteça. Não estão nos seminários, não estão. A gente fez essa avaliação, aí eu vou ter que citar, porque aí é uma desses profetas, que é Ronilson Pacheco, que é um dos grandes militantes, não da igreja, mas do movimento negro, na discussão do extermínio, lá no Rio de Janeiro, agora no Brasil, para dentro do nosso meio batista, e ainda é uma voz isolada, porque nós não discutimos isso no contexto geral, que são os profetas que denunciam esses fatos, mas de fato a igreja não faz nada. Eu me dei conta do genocídio, eu sempre gosto de falar, acabei não falando isso quando me apresento, eu sempre gosto de dizer que eu sou do bonde da linha 8, eu sou nascido e criado na liberdade, e eu me dei conta do quanto o genocídio é perverso quando percebi que eu alcancei espaço porque minha pele era mais clara. Percebi que dos meus amigos de infância eu não morri porque minha pele é mais clara. Quando os meus pacientes, eu sou criminalista, são os meus amigos ou os irmãos caçulas dos meus amigos de infância. E estavam na mesma igreja que eu. Porque minha família, esse debate de ter relações interreligiosas quando era criança, adolescência, era impossível. Eu tinha que estar com os meus de fé. Então, aqueles jovens que morreram não eram de candomblé, não eram católicos, eram batistas. E a igreja não se preocupou com eles. Eu tenho um dos meninos, e aí eu não vou falar, lógico, o nome, porque não tem autorização dos pais, mas quando foi assassinado pela polícia lá na Liberdade, acharam o folheto dele evangélico num bolso, botaram ele em forma de cruz. Era de lá da minha comunidade, da minha antiga comunidade de fé. E a igreja não foi no enterro dele, porque era bandido. Nós não discutimos o genocídio da juventude negra. Nós não discutimos genocídio. Nós falamos esporadicamente de alguns fatos. Mas se a gente discutisse de fato e aí seguisse o Sermão da Montanha, nós iríamos estar cientes de que nós seguimos a um homem que sofreu um genocídio, que contestou o genocídio do seu tempo, que é Jesus. Então, assim, no ano passado nós tivemos experiência, e aí, desde 2008, ainda existiu o Babião, Jovens de Terreiro, lá em 2007, nós discutimos, eu, Beto Rocha, que é do Vitem de Prata, Augusto, que é da Lafumbi, Rebeca Tarek, e eu não me lembro outra pessoa que estava nessa roda. E a gente discutindo, a gente falava assim, olha, nós fomos treinados a nos odiar. Eu vim aqui para esse encontro sabendo que eu ia estar contestando a juventude de terreiro. Vocês chegaram aqui sabendo que ia contestar a juventude que estava vindo da igreja. Mas nós, quando começamos o debate, tivemos o mesmo tom, porque nós fomos relatar os amigos mortos. E aí esse ano, no ano passado, nós sentamos de novo e falamos, olha, vamos construir um encontro, que aí é o Abala não Escolhe a Sua Fé, para discutir genocídio. E aí reunimos 45 jovens de diversas religiões. Candomblé, tinha pelo menos 3 nações lá reunidas. Neopentecostais, pentecostais,
protestantes tradicionais, espíritas, católicos e um ateu. Nos 2 primeiros dias, nós não falamos em religiões, falamos dos temas, falamos do estopim, do casa-marido, falamos do caso do Cabula, falamos dos nossos casos particulares. Eu lembro que a gente cantou Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela em que eu nasci, que é a música que, nossa infância era essa música que cantávamos. E aí chegamos a um ponto nos 2 primeiros dias que nós tínhamos algo em comum, que era a trajetória de vida. Mas no último dia, quando falávamos de nossas religiões, o pau quebrou. O pau quebrou porque nós estávamos defendendo os nossos dogmas e percebemos que tudo aquilo que nós tínhamos construído em comum ficava em segundo plano quando se tratava dos nossos dogmas religiosos. E que todos os nossos dogmas religiosos, nenhum estavam de fato fazendo alguma coisa para combater o extermínio da juventude. Porque ali nós estávamos nos exterminando, nas palavras. Então, eu acho que tem sim grupos isolados, existem pessoas, existem como qualquer outro espaço, mas a igreja enquanto instituição é muito pouco. Quem dá esse grande norte são as pastorais de juventude, as comunidades de base da Igreja Católica, que já vinha falando. E aí eu falo agora enquanto batista. Sou batista, vou fazer 30 anos agora, dia 14 de agosto. Sou batista desde os 2 meses, minha mãe me tirou do hospital, me levou para a igreja e me apresentou. Desde lá sou batista. Nunca ouvi uma pregação sobre morte de jovens. Nunca ouvi falar sobre as violências contra as mulheres. Nunca ouvi falar do púlpito sobre a nossa realidade. Porque ao contrário do que Jesus pregava, Jesus nunca pregou um mundo, reino lá em cima. Ele falava que o reino era nosso, mas a forma de executar esse reino era na terra. Ao contrário do que Jesus falava, nós estamos nos preocupando em algo que nós nem conhecemos e nem sabemos se somos dignos de estar. Então, mas do dia a dia, de fato, a igreja cristã, ela não fala. Alguns grupos falam, e nós também não temos a representatividade da igreja. Estávamos discutindo isso esse fim de semana, que infelizmente eu ainda preciso ter um título para estar no púlpito para falar sobre isso. Os 30 anos de evangelho que eu tenho não vale nada. As porradas que eu aprendi na igreja não vale nada, porque eu ainda não tenho um título para ser digno de ser ouvido pela minha comunidade. Então não se fala. Ainda temos hoje na Bahia, eu encerro aqui, são raros os casos de igrejas pastoreadas, presididas por pastores negros. Pastores eu nem falo, porque não tem. Por pastores negros. E quando tem o pastor negro, é o auxiliar. Eu sou da Liberdade, a gente fez essa pesquisa na Liberdade. Se for contar quantas igrejas tem na Liberdade, né? Só ali na Lima Silva, cada porta é uma. Mas você vai para dentro da igreja, você vê lá um homem negro no púlpito, mas é missionário. Você vê o homem e a mulher negra lá, mas é levita. Mas quando você vai ver quem é o presidente da igreja, geralmente nem daqui da Bahia é. Que é o racismo. A igreja é racista. E se ela é racista, ela não discute genocídio. Finalmente eu vou fazer uma fala nesse processo, e aí falando com liderança religiosa. O candomblé é marginalizado. Religião de pretos, religião de escravos, nascida dentro de contexto escravocrata. Logicamente, é quase sinonimia falar que você está lidando com as populações não só marginalizadas, como criminalizadas. Porém, com uma perspectiva da solidariedade única que muitos povos africanos carregavam e que, apesar de toda a esfera de violência da escravidão imprimiu, acabou se reproduzindo no Brasil. Não é incomum, dentro das comunidades terreiros, que nós nos deparamos não apenas com a violência afetiva, né, com o assassínio de pessoas que são familiares das pessoas que estão dentro das comunidades terreiros, mas não é incomum, pelo menos não era. Eu confesso que eu tenho me apartado muito do povo de santo, até porque, de certa maneira, eu não vejo as comunidades terreiros se comprometendo da maneira como deveriam diante do quadro político, do quadro social, da falta de representatividade, do poder real da nossa fala enquanto indivíduos dentro do contexto da sociedade. Mas ainda resta, por exemplo, o posicionamento de o filho de fulano
começou a usar drogas ilícitas. Vamos trazer para o terreiro, vamos dar um ebó, vamos fazer o santo. Não, ele não pode porque ele vai ser morto. Sabe? De às vezes dar guarita. Ah, mas ele é ladrão, o salário dele pecou, o salário do pecado é a morte. Se eu for pagar com a morte todo o pecado, segundo todas as diretrizes, principalmente contidas no Velho Testamento, eu vou dizimar a humanidade. Para adulterar, eu não preciso me deitar com outra pessoa, eu preciso olhá-la com desejo. Está lá, foi Jesus que disse. Ele não fala entre pecadinhos e pecadores. Então, se o salário do pecado é a morte, vão ser aproximadamente 8 bilhões de seres humanos dizimados. Vamos acabar com a humanidade, porque o negócio não tem mais jeito. Então, de certa maneira, historicamente, até por conta dessas solidariedades, como eu falei antes, em off, uma religião liderada por mulheres pretas, que são as lideranças de suas famílias, e nenhuma mãe quer perder ou chorar seus filhos. Então, entre eu perder, a gente ouve muito esse discurso dentro das casas de santo, e eu não estou dizendo com isso que o papel político das casas de candomblé é melhor do que a cristandade, não. É omisso, está começando a reproduzir a fala do dominador, né? Mas historicamente sempre houve um comprometimento no afã de trazer para dentro da comunidade terreira esse indivíduo que está vivendo à margem da sociedade de qualquer maneira, só pelo simples fato de ele nascer preto. E viver à margem da sociedade é dizer que eu preciso de um tropeção para que minha vida toda seja criminalizada. Eu preciso, de repente, você que trabalha com direito criminal, um furto de um jovem que por um motivo qualquer, enfim, milhares de subjetividades, cai dentro da criminalidade para ele passar 15 anos da vida dele no sistema carcerário. Ele entra roubando uma lata de leite e sai de lá dentro de uma facção criminosa que está pegando em arma e que não tem consideração por nenhum indivíduo dentro da estrutura social. Então, o candomblé, historicamente, conseguiu minimamente tentar trazer para dentro ou dialogar de alguma forma com essa situação. Porém, carece de um discurso mais político e carece de um discurso voltado para o coletivo. Não precisa ser um preto da minha casa de santo. E quando eu estou falando muito de preto, porque é desse espaço político que a gente está falando, e a gente precisa discutir o quão essas religiões são racializadas e são racistas, e quanto excluem aqueles que supostamente representam. Né? Nós falamos de uma cidade de Salvador, estatisticamente com 84% de população negra, né? A junção de pretos e pardos, estatisticamente, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com singularidade, com coisas pontuais, e na hora do enfrentamento coletivo, esse discurso ele não vai adiante. Ele não alcança a comunidade terreira, ele não alcança o espaço educacional, ele não dialoga com outras solidariedades e afetividades. Então, como análise crítica, longe de dizer, eu seria hipócrita em ocupar esse espaço aqui para dizer para vocês não. O povo do candomblé está muito mais preocupado, ainda que sejamos, de certa forma, um dos alvos primários dessa violência. É o meu filho, o meu sobrinho, é o filho da minha irmã de santo, é o filho da Equed, é o filho do Ogã fulano. Menino, você viu que o filho de Ogã fulano está envolvido com droga? Ó, o filho de minha irmã de santo foi regimentado pelo tráfico. Então é uma realidade perene e vivida, porque como a gente tem um padrão de moralidade que foge do ditame da cristandade, eu não tenho pecado para lhe pagar com a morte. Eu vou tentar lhe compreender. Vem cá, meu filho, o que foi? Como é que você foi se parar nessa situação? Seu pai sempre foi pobre e sempre trabalhou, sua mãe sempre foi pobre e sempre trabalhou. O que foi que te levou para esse outro universo? Porque você sabe o que vai acontecer. Enfim, mas estamos longe. Temos sim que promover o debate de forma mais ampla e qualificada para que esse espaço, isso, você está contando novidade, né? É triste, mas real. Nós passamos 3 dias construindo um espaço de debate, pensando no coletivo, mas na hora de você produzir dogmas, ditames que alguém disse há 50 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, eles vão ser tão poderosos que aquilo que é construído no coletivo são jogados por terra e no final do dia somos o alvo da bala. Seja a Bíblia parando o tiro ou o fio de conta, somos o alvo da bala. Então, enfim, precisamos mesmo pensar de forma geral. Eu falei antes da água, né? Não só porque eu preciso de água natural, mas eu sei que se eu gastar mais do que o planeta me dá,
da lista, eu vou acabar provocando e sendo mais responsabilizado ainda pelo caos que todos nós estamos nos deixando. Eu levo minha água. No momento que eu puser a boca aqui, ninguém mais bebe. Perguntei, tem copo? Não. Então, eu vou beber menos de um copo, porque eu vou estragar 500 ml de boa água. Ter consciência, ter responsabilidade é o que minha religião, ou a religião católica, participa. Eu estou aqui é porque, como diria o pessoal na época, essa religião de conversa fiada, de Salvador da libertação, usava muita expressão. Religião de coisa nenhuma. Só que depois eu percebi que essa religião não podia ser qualificada como de coisa nenhuma, já que ela não ia ser de fato, né? Não ia para muitos movimentos, a gente sabia que ia descambar em violência, porque ela me leva individualmente a participar de um grupo cujas ideias estão afinadas com o meu modo de pensar. Então, o fato de, embora não estar representando a instituição, né, a Irmandade dos Rosário dos Homens Pretos, o fato de eu me inserir nessa comunidade é por identificação. Eu acho que é interessante retroagir um pouco para perceber essa característica. E como o mundo da religião católica é muito diverso, você vai encontrar exemplos bizarros. O bispo está em comunhão com a boca de Cristo. Então, a religião me levava a questionar, a ter um papel crítico na minha sociedade, na sociedade que eu faço parte. Quando a gente desce para fazer alguns trabalhos no Tapuã, no Juliano, já que é parte da área de abrangência de estamos, ou lá mesmo internamente, é um esforço, porque a gente trabalha em dois níveis, no caso específico. A questão do catolicismo significa que você é um ser humano que optou por essa religião, né, essa sua liberdade, uma instituição que é um corpo engessado, cristalizado, regido por um direito canônico, né, e uma série de instâncias, e ainda mais o próprio ser humano na sua intimidade, que tem a sua decisão pessoal, for íntimo, de não fazer uma campanha da fraternidade que fale de índio, que fale de negro. Eu estou citando esse exemplo para dizer o seguinte: a gente está falando de genocídio da população preta, das populações pretas, eu queria acrescentar, e pardas, né? Porque eu estou na Santa Cruz, bairro da Santa Cruz, depois desse dia agora, morava no condomínio, e agora estou deliciando com essa ideia de sobreviver todo dia numa comunidade que você às vezes não pode subir, porque não pode subir. Anjo de dormir, porque hoje você não pode subir. A polícia entrou lá semana passada, segundo os moradores, foi alguém da polícia. Segundo a polícia, foi algum traficante. O fato é que alguém morreu e, por consequência disso, um jovem, um homem que morreu, causa um transtorno muito grande para aquela comunidade que tem que subir a ladeirinha, passar pela entrada do Bariri para chegar no final de linha, ou como eu, saltar no Nordeste, descer no Vale das Perninhas, atravessar sobre o final de linha de Santa Cruz para chegar na Zona 9, que eu moro numa parte mais nova, que é no fundo do Hospital Aliança. Por que eu estou colocando dessa forma? Violência, genocídio, não tem a ver só com o cara que é criminoso. Porque na pregação de Jesus, me parece que tem um exemplo muito disso, né? Ele era confundido com Zelota. Ele foi confundido com um bandido, aliás, foi libertado um bandido para a cadeia. Ele era mais um daqueles que provocavam levante, rebelião, ou no dizer da sociedade capitalista atualmente, insurgente. Então, se nós estamos nessa situação e questionando, pode aí, você que está sentado no seu lugar, você que está assistindo agora, pode dizer, você tem um pouquinho de insurgente no seu sangue, no seu gene, tem alguma coisa que faz você questionar a sociedade que você está. Porque para um número de pessoas, talvez não poucas pessoas, é super normal. A polícia fez o dever dela.
não está contabilizado se foi um, se foram 16, se foram milhares. A polícia, ou seja, um braço armado do Estado, fez o que tinha que fazer. E talvez o que a gente precise primeiramente questionar é se aquele que é o policial, no momento em que ele está atuando, ele está sendo cristão, evangélico ou católico, no momento em que ele extingue um nome. Já falei aqui em off sobre a época em que nós começávamos na juventude a questionar algumas coisas quanto à vida da libertação. Quando você falava em missa da pastoral operária, era o braço armado do Estado que caçava as pessoas. Nós viemos dessa história, então não existe um projeto de combate ao genocídio ou qualquer tipo de violência sem pensar historicamente de onde nós viemos. E no exemplo específico da religião que eu faço parte, eu percebo muito fortemente essa força de conservação da aparência de que eu estou cuidando do próximo. No momento em que nós fazemos campanhas de arrecadação de roupas, no momento que nós entregamos sopa na idade da igreja, no momento que levamos um presentinho de Natal para algumas crianças, no momento em que saudosa lembrança das irmãs fazem arrecadação de creme dental e escova de dente para a rua Juazeiro, lá próximo ao canal 7, na Caixa d'Água, Rua Peixe, que é mais fácil de lembrar. Só que a maioria, uma grande parte da comunidade, participava da arrecadação. Mas nós, os 4, 5, 6 gatos pingados, descíamos com a irmã, galera. É diferente, olha. Só quem questiona é quem está vivenciando. Então, se você, repito, está sentindo algum ruído de comunicação entre o que você percebe na comunicação oficial do Estado e a vida que você leva no seu bairro, é porque você tem um germe aí de questionador, de insurgente, que faz parte da palavra vivida, do cristianismo vivido. Porque para um grande número de pessoas, o normal é aquilo lá. Você está fora do contexto, você é um questionador. E lá onde eu estou experimentando a vida de comunidade, né, como católico, nós estamos vivendo esse tipo de problema todo dia. Vivemos recentemente. Porque aos poucos a gente tem que conseguir voltar a resgatar essa possibilidade de comunicação com o outro que não entra na igreja, com quem não vai à missa, porque tem roupa, simplesmente porque está fedendo. Quem entra numa missa cedo, ninguém quer que ele fique no lugar. Agora o traficante quer esse. E ele cata o papel. Ele troca todo o seu material arrecadado por um pouco de droga, por um pedrinho na rua do Gravatar, por exemplo. Ou em qualquer lugar, dando o exemplo do Gravatar, tem um lugar onde a gente vê que várias pessoas foram chamadas de Cracolândia outro dia, porque virou um nome, né? O nome da moda é Cracolândia, então o senhor Ilustríssimo Montão foi lá, filmou, também denunciou, mas não é a denúncia cristã, é isso que eu queria deixar bem claro. Porque tem alguma coisa que nós somos formamos uma unidade, porque assim, cristianismo é você se incomodar. Quando alimenta, está no olho do outro. E quando se fala de genocídio, a gente costuma silenciar. Genocídio acontece todos os dias, tem acontecido na nossa periferia todas as noites, tem acontecido nos nossos bairros, nas nossas cidades. E a gente não pode ficar calado diante disso. Agora, só para citar e até deixar as pessoas mais ou menos informadas, a gente, em termos institucionais, segue basicamente os documentos da igreja, os católicos, né? Os documentos de resolução da igreja. Em nível mundial, todo estudo de catequese é baseado nas cartas e encíclicas. Em nível do Brasil, nos documentos da CNBB. Em nível de Salvador, Bahia, nos documentos da Arquidiocese de Salvador. Mas não estranhe se eu tiver que ouvir, como eu já ouvi, de um sacerdote, aqui você não pode fazer porque o direito canônico me confere a primazia. Ou seja, naquele território, além de ter a lei do Estado brasileiro, a Carta Constitucional, etc., etc., quando você adere àquela comunidade, você está submetido, subordinado ao Papa.
Ele pode dizer simplesmente que a reunião que você quer tratar de genocídio, lá no fundo do centro comunitário, não pode acontecer ali. E aí você tem que dizer, ó, tenho que tomar uma posição. Vou me reunir em outro lugar, em outro espaço físico. Estão me entendendo? Eu não vou sair da igreja, não. Eu estou entrando mais no cristianismo, mesmo que eu tenha que sair do prédio da igreja. Eu acho que essa é a dificuldade aí que acontece às vezes. Porque a pessoa quer conquistar um espaço conservador e só pode conseguir conquistar esse espaço se calar a voz. E aí vem a voz do profeta, né? Do Jeremias. Se você não falar, Jeremias, exatamente o que eu estou dizendo para você falar, rapaz, o bicho vai pegar. Assim, as pessoas estão falando, estão ouvindo várias próximas, e como ela falou, a realidade fala. Então, assim, me parece que nós estamos também falando sobre religião e poder, e religião em relações de poder. Assim, uma relação muito forte. É interessante colocar também que fazemos parte também de uma nova geração de religião, seja lá qual for, e que nossa formação, nosso processo de socialização é um tanto diferente. E não tem espaço no discurso hegemônico da religião que nós fazemos parte. Certo? Então, independente de qual seja ela. Aí cabe uma pergunta, cabe uma reflexão. O que é preciso fazer para esse nosso olhar ganhar prioridade na gente? Porque nós falamos, existe o racismo, existe o genocídio, existe o extermínio da comunidade LGBT, existe um discurso conservador que oprime a comunidade LGBT desde a sua formação por conta da sua orientação sexual. O que é preciso fazer? Aí vocês se estão dentro, então fazem parte dessa mesa. O que é preciso fazer para percorrer o caminho que esse discurso venha a ser prioridade também na agenda, que seja discussado nos espaços religiosos? Porque o que me parece interessante aqui é o seguinte: tudo bem, existe o fato, existem as contradições, mas para convivermos em sociedade, para a saúde da sociedade, para a gente barrar a intolerância, para a gente barrar o sofrimento cotidiano, o que é preciso fazer para além desse espaço de discussão aqui, dentro da academia? Eu estou me referindo dentro da comunidade evangélica, dentro da comunidade do terreiro. Vamos pensar na Casa Branca, vamos pensar os grandes terreiros. O que é preciso fazer para a gente imprimir nosso discurso, trazer esses elementos que nos parecem interessantes para romper com o imaginário popular que está sobre o ranço colonial e trazer esse debate à tona para as próximas gerações, para pelo menos se sentir confortável com o membro da igreja. Ele fala do genocídio, o membro do candomblé, ele fala sobre o extermínio da comunidade LGBT, ele compreende algumas dinâmicas. Então, a gente não pode falar para ele de uma forma que é solto. As pessoas estão sentindo, as pessoas estão falando. Sim, o que é preciso fazer para romper com isso? Entende? Porque, certo, a gente está discutindo aqui, as pessoas que estão aqui parecem que são um tanto fortes, que podem discernir o que é discurso vazio, o que é discurso tendencioso, e que, de fato, um discurso que faz coerência. Mas e as pessoas que estão na comunidade, que são carentes de informações e que acreditam fielmente? Eu estou falando aqui, aí eu falo de todas as religiões, abusos sexuais, eu vou começar com abusos sexuais, falas agressivas que mutilam as emoções, mutilam os sentimentos. E nós sabemos disso. E será que nós pagamos o preço em confrontar a mãe de santo? Eu falo da minha nacionalmente, com um pensamento tão conservador. Será que a gente confronta as próprias lideranças religiosas? Porque o seu objetivo não é a saúde da sociedade, que é. Entende? É essa provocação. Ontem também, teve tiroteio lá na minha rua, as pessoas invadiram lá. Eu estava na casa dela. A minha mãe ligou para mim para o deputado. Certo? Isso não é importante. Se é importante, o que nós precisamos fazer? Eu pago um preço todo dia, quando
pode discutir com a minha mãe, pode discutir com a minha tia, que é minha mãe santa, com a minha madrinha, que também é uma vida religiosa, ligado à igreja evangélica. Então, será que nós pagamos esse preço?